Alô, meus, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre alguns terrenos que aparecem na coleção Age of Eternity do Magic the Gathering. É uma coleção que fala bastante sobre coisas de outros planetas, galáxias, viagens, aliens, então achei que seria bem interessante a gente conversar um pouco mais aprofundadamente sobre alguns elementos. São, se eu não me engano, são 45 terrenos nessa arte diferenciada, tem mais outros 30 e poucos em outras artes, então seria um vídeo extremamente grande. Se por acaso vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu faço uma parte 2 ou coloco também em shorts sobre alguns outros para a gente ir abordando um pouco de todos, caso seja interessante. Iremos passar um pouco mais brincando sobre essas análises e conversando um pouquinho mais sobre cada um deles, beleza? Então deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente traz vídeos 3 vezes por semana, além de diversos outros conteúdos bem legais, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre esses terrenos diferenciados do Magic the Gathering. Então, pessoal, começando aqui com o Ancient Tomb, é um planeta, no caso, ainda não é necessariamente um planeta dentro da mecânica, ele é apenas um terreno, que ele é um terreno onde você vira e gera duas quaisquer, esse terreno causa 2 de dano em você. Ancient Tomb é uma carta que já existe há bastante tempo, está no começo da coleção, só que o que eu achei bem interessante é pegar o nome juntamente com a arte. Se for imaginar Ancient Tomb, que seria meio que tomba dos antigos, ou meio que como se fosse um sarcófago bem antigo, você percebe que é um planeta que dentro desse planeta tem um ser humanoide, como se estivesse dentro de uma posição fetal, que a partir da quebra dessa semente, entre aspas, ele estaria nascendo ou ele estaria sendo sucumbido ou colocando dentro dessa retrospecto. Então achei bem interessante porque esse Ancient Tomb tem uma arte bem interessante devido a não apenas uma ressignificação do que seria uma tumba propriamente dita, mas também você imaginar esses elementos onde ele pode ter sido selado dentro desse planeta, ou essa ideia de que esse nascimento ou renascimento a partir dos símbolos. É bem legal porque se você for imaginar dentro da própria mecânica do Magic the Gathering, onde Reanimate é muito comum, principalmente no preto, você percebe que essa ideia de trazer como uma tumba antiga de seres extremamente cabulosos, extremamente poderosos, entidades, e dentro da sua morte gerou um planeta, ou no caso a gente pode até considerar que no momento que essa entidade morreu dentro da sua posição fetal, gerou uma gravidade formando esse planeta em volta. Então seja por um, seja por outro, a premissa ela é bem interessante. No caso você queira construir, no caso, um universo onde todo mundo, muitas vezes fala assim, Rafa, como a gente pode construir um sistema solar inteiro? Um sistema solar é um tanto complicado, ainda mais porque se é um sistema solar, tem que ser um sistema apenas de uma estrela, e tem sistemas binários. Então, seja ele como for, se você quiser fazer uma pegada bem mais Star Wars, onde, indiferentemente da lógica planetária, o interessante é construir planetas diferentes, por que não ter uma entidade ou uma criatura tão grande que a sua morte gerou um ponto de gravidade de tal forma que gerou uma lua, um planetoide ou um planeta inteiro? Agora a gente entra em Boulders Enclave. Eu achei esse terreno assim muito bonito que, além da parte que você vê que tem uma ideia de nebulosa, nebulosa, para galera que não sabe, são os berços de estrelas, onde tem essas poeiras, que a partir das parte das gravidades vai gerando material suficiente para construir, para gerar uma estrela futuramente. E você percebe que esse Boulders Enclave, ele não apenas, como eu falei, tem essa ideia de ser um berço de estrelas, que você até percebe diversos elementos que giram em torno dessas estrelas, diversos pontinhos brilhantes que representariam essas estrelas, então nebulosas são gigantescamente enormes, tanto que se for imaginar, pra galera que gosta de Cavaleiro do Zodíaco, a tempestade nebulosa do Chum de Andrômeda representa essa quantidade gigantesca de produção de massa e volume, quantidade, tanto que é o símbolo do nascimento de uma galáxia. Só que o que é interessante que eu queria trazer aqui não é apenas a ideia da nebulosa em si, mas também essas criaturas que podem ser semelhados a peixes, onde você percebe que tem esse movimento. O interessante é que você pode tanto avaliar a premissa original, onde eles vão girando, como você pode perceber que de dentro, de caso de fora para dentro, vai fazendo esse movimento
E dentro da própria entidade, no caso da própria imagem, possui um movimento. Então achei bem legal porque esse movimento circular, trazendo essa ideia de criação, essa ideia de chegar a um ponto, essa espiral que vai movimentando para dentro, como se tivesse essa gravidade puxando, onde tem todo esse pó, todo esse material, e isso vai criando as estrelas. Mas se você imaginar dentro de uma proporção, essas estrelas elas estão relativamente bem menores do que essas próprias criaturas. Então eu quis trazer essa carta especificamente porque para ajudar um pouco a galera que também quer construir universos, que no caso não é nem querer fazer um universo fantástico, é literal fazer um universo onde vai ter criaturas, planetas, galáxias, centuriões e assim por diante. Você percebe que construir elementos fantásticos, onde a própria fantasia gera esses limites, gera essas ciências, você pode fazer também. Não necessariamente você precisa construir uma ficção científica ou um sci-fi de alta intensidade. Você vai construir uma alta fantasia com um quê científico, a gente chama de fantasia científica, onde você tenta explicar elementos da ciência utilizando da fantasia. Você pode considerar que o que faz com que as estrelas nasçam dentro das nebulosas são auxiliadas a partir dessas, no caso, Starborns, talvez, algo que a gente acabei de inventar. Então essas Starborns são essas criaturas que movimentam toda essa matéria, gerando essas estrelas, trazendo não apenas isso, mas também a relocação dessas estrelas em diferentes localidades, em diferentes pontos da sua galáxia, diferentes pontos do seu universo, para então sim gerar talvez um sistema solar específico para aquele tipo de formação, aquele tipo de estrela que gostaria de fazer. Seria meio que uns engenheiros jardineiros, onde ele vai pegar essas sementes, que são essas estrelas, e espalhar de uma forma onde ele acha que seria mais interessante. Já nesse é o Inkmoth Nexus. Achei bem interessante esse Inkmoth por 3 grandes motivos. Um deles é realmente a literalização do grande, que são essas árvores que surgiram também dessas nuvens de nebulosa. Na arte passada a gente viu que tinha criaturas que faziam essa manipulação dessa nuvem nebulosa, e aqui nós já temos essas árvores que ou geram essas nuvens nebulosas, ou árvores que nascem dessas nuvens de nebulosas. Então achei bem legal porque indiferentemente do efeito que você, no caso, paga um excelente se torna um Phyrexiano, Blink Morph Artefato e todos os outros fatores, o que eu gostei bastante é que esse elemento traz novamente não apenas uma perspectiva para quem quer construir uma origem do universo utilizando árvores, sementes, ou esse simbolismo, essa semiótica dessa semente, mas também essa parte da literalização dessas árvores astrais que falam que as estrelas seriam então frutas. Frutas dessas árvores que talvez tenham como origem um quasar ou qualquer outra fonte de energia cósmica que você gostaria de colocar, de criar ou usar como base alguma energia já existente, você cria isso. E o legal é que como você percebe que tem essa pequena navezinha passando dentro disso, pode ser tanto algo mais rápido, se for considerar uma estrela comparado com essa nave, ou essa nave deve ser gigantescamente, porque é o tamanho das estrelas. Claro, não estou falando que necessariamente isso aí pode ser realmente a origem do universo, mas você pode utilizar das premissas de construção a partir dessas árvores do passado, essas árvores galácticas, sendo que talvez essas árvores, nesse Inkmoth Nexus, seria, na verdade, o resquício dessas árvores antigas, que dentro do passado, do grande universo dessa semente foi construída, esse Big Bang do universo, na verdade, foi uma semente que foi rompida, criando todo esse universo, e a partir daqui você vê que existe algumas posições no universo conhecido que são chamadas de árvores do nascimento, ou árvores de estrelas, onde você pode ter um tipo de energia específica, ou um tipo de matéria-prima específica. Então o legal é que o Age of Eternity permite criar um mundo de fantasia científica, ou uma alta fantasia mesmo, como você quiser,
criando concepções e trazendo ideias e conceitos diferentes. Porque a construção de um universo tem a mesma premissa da construção de uma cidade, a construção de um país. A diferença é que na construção do universo você precisa já imaginar numa escala um pouco maior, considerando alguns conhecimentos científicos que são interessantes. Gravidade, geomancia, a parte de matéria escura, as relações que existem dentro de parâmetros de órbita. Claro que não precisa necessariamente você ser um astrônomo para conseguir fazer todas as correlações, porém, entender um pouco mais, se você for fazer uma ficção científica, eu sugiro você já ler alguns livros que falam sobre astronomia, que falam sobre estrelas, nebulosas, buracos negros, distanciamento, luz, deslocamento, tempo e espaço, tudo mais, para conseguir trazer um pouco mais de propriedade para a sua história. Mas se você for fazer uma fantasia científica, numa pegada de Star Wars, onde tem elementos, no caso, científicos muito fortes, porém a parte fantasiosa, sistema mágico, criaturas fantásticas, aliens totalmente diferentes, uma relação que existe com uma tecnologia que muitas vezes parece ser inventada, uma fantasia científica permite com que você crie situações diferenciadas. Ou, no caso, fazer como acontece, por exemplo, no Super-Homem, ou que tem numa Marvel, uma dessa vida, onde tem uns Galactus da vida, tem uns Sovitas prateados da vida. Então você pode, sim, construir mundos de fantasia onde, se você quiser puxar a criação do seu universo, vou fazer uma galáxia inteira devido a tal coisa, você não vai criar uma galáxia inteira. Desculpa, são bilhões de estrelas, são trilhões de planetas. Mas você começar a cogitar que em tal ponto você vai fazer o que a gente chama de teoria do caminhamento histórico de Kate Bressner, onde cada ponto que você for na narrativa vai gerando uma expansão do universo de acordo com a necessidade e aprendizagem do personagem, você pode então utilizar desses parâmetros. Agora eu quis falar um pouco sobre esse Lava Clown Riches. Achei interessante pegar esse aqui especificamente porque aqui a gente já brinca um pouco de fantasia científica, mas também começa a puxar um pouco mais para fantasia propriamente dita. Se você considerar o efeito da carta onde ele vira um elemental vermelho, um elemental preto e vermelho, um elemental Rakdos para a galera que conhece as tribos, então você percebe que essa boca, essa garra que está saindo do centro do planeta é um elemental do tipo pântano, do tipo montanha, é um elemental Rakdos. Então você percebe que aqui a gente já começa a brincar um pouco mais para a galera que conhece Guardiões da Galáxia e outros dentro do universo Marvel, uma proposta de planeta vivo, como o Ego, por exemplo, onde dependendo da situação, esse planeta vai se tornar o grande obstáculo. Você consegue imaginar que na carta que tem aqui embaixo como se fosse uma mão, tem isso que parece ser uma boca ou uma outra mão, mas provavelmente deve ser a ideia de boca. E você percebe que existem esses outros planetas, ou até mesmo, se a gente for imaginar que esse corresponderia, talvez, caso você queira fazer algo mais mitológico e não tão real, que a proposta do buraco negro, na verdade, é que o buraco negro ele é uma energia negativa, que representaria talvez aqui o pântano, onde puxa tudo e qualquer coisa para dentro, e essa energia devastadora que destrói tudo aquilo que passa do limite é essa energia do vermelho. Então você pode tanto utilizar esse Lava Clown Riches aqui, tanto como um princípio realmente de um planeta vivo, de uma entidade, seja um buraco negro vivo, seja um planeta realmente vivo, uma estrela viva, ou algo que seja imaterial, mas que seja autorrepresentado ou identificado como isso, ou simplesmente uma identificação histórica, seja de lendas, onde representa que aquilo, na verdade, corresponde a uma criatura e esse simbolismo de criatura que, na verdade, seria um buraco negro. Esse Lava Clown pode ser realmente uma criatura, caso você queira fazer, ou pode ser uma interpretação de que, se a gente for imaginar um Duna da vida, onde apesar de estar muito para frente na parte tecnológica,
toda a parte social, cultural, política foi retrocedida, fazendo com que histórias, lendas, profecias e sistemas mágicos, como por exemplo a voz, então você pode utilizar isso não apenas colocar algo muito para frente, milhares de anos tecnológicos, mas voltar com princípios históricos como reinado, impérios, lendas, mitologias, criaturas, ou mesclar, fazer essa fantasia científica abraçando todas essas ideias. Queria trazer esse Petrified Field, mas para a galera que quer abraçar um pouco mais a ideia de construção de planetas. Se você for imaginar para a galera que gosta de One Piece, por exemplo, cada uma das ilhas possui características muito diferentes, possuem estruturas diferentes, climas diferentes, solos, biomas, criaturas, fauna, flora, política. Existem diversos fatores que cada uma das ilhas representam uma ideia diferente. Se você quiser extrapolar que o One Piece, no caso, o planeta azul, fosse todo um sistema solar, e cada uma das ilhas corresponderia, por exemplo, a um planeta, e o caminho que ele vai, na verdade, seria uma rota, você pode simplesmente extrapolar essa proposta para uma coisa um pouco mais ampla. Onde aqui o Petrified Field seria a exemplificação dessa ideia, de onde você chega num planeta que você não conhece, ou uma ilha que você não conhece, e você vai explorar. Onde você vai sentir tudo aquilo. E o interessante de, caso você queira fazer essa ideia de ir para o outro planeta, ou pontualmente, ou desenvolver uma história naquele planeta, é que é tão misterioso para quem está vivendo, para os personagens, e é misterioso para nós que estamos lendo, porque nós também não conhecemos aquele planeta. Claro que você pode fazer uma ideia de Sherlock e Watson, onde alguém conhece por uma lenda, um livro, um monolito, um estudo, já foi lá antes. Existe sim formas diferentes de você explicar aquilo. Porém, quando você traz uma ideia de desconhecido, tanto para nós quanto para os personagens, tudo aquilo se torna novo. E o interessante é que lhe permite criar pseudos ex-máquinas, porque você não conhece. Na verdade, você, autor, deveria conhecer. Você, criador ou de builder, mestre, você, de preferência, conhece todos os princípios daquilo que você está fazendo. Ou princípios minimamente para você conseguir construir uma narrativa decente para aquilo. Porém, aqui você percebe que existe tanto essa navezinha adentrando nesse parâmetro onde essa árvore petrificada, sobre esse morro petrificado, parece que as construções são tudo petrificadas, como se fosse realmente um campo petrificado. E é interessante porque quando você chega em algo novo, tentar explicar algo que não existe uma palavra conceitual para isso, permite uma interpretação muito mais profunda, além da questão da percepção dos filtros de personagem. Onde você coloca, nossa, você dá uma batida no chão, escuta toque, 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 nossa, parece um chão feito de pedra. Na verdade, aquilo não é pedra, aquilo é osso. Porém, para quem é novo, cria a partir das suas próprias percepções. Tanto que talvez, se tivesse um médico ou alguém que conhecesse isso, ao bater, escuta, nossa, isso aqui tem mais som de cálcio do que som de pedra. E o cara bate e fala, não, isso aqui tem muito mais, parece muito mais sedimento do que... Então, você pode trazer essa percepção. E se o personagem fala, nossa, isso é pedra, e futuramente você fala, não, que na verdade era osso, nossa, então quer dizer que o autor mudou em cima da hora. Não, aquele personagem não sabia que aquilo era osso. Se por acaso fosse um narrador em terceira pessoa onisciente que soubesse que aquilo era osso, poderia até falar assim, ao bater na pedra, ele exclamou dizendo que era feito de pedra. Porém, infelizmente, o que não sabiam é que, na verdade, eles estavam em pé em uma arcada. Então você fala, uma arcada óssea, é um crânio, é na verdade fragmentos de uma costela. Ok, já cria elementos diferentes. Então eu acho bem legal porque todos esses terrenos, obviamente não vou falar todos, eu estou escolhendo alguns que fazem mais sentido para a análise de hoje, mas você perceber que a construção narrativa gira em torno de todas essas premissas. Esse aqui eu precisava falar, Raging Ravine, onde você percebe que existe essa ravina, esse ser de planta explodindo isso.
Claro, tudo aqui é muito grande, é muito, né, no caso, gigantesco, na verdade. Nem seria grande, na verdade seria gigantesco. Mas você percebe que essa ravina, ela representa não apenas o formato de que pode ser considerado, como mostra aqui, um elemental verde, vermelho, elemental verde porque fala da criatura, elemental vermelha porque aquele é uma casca da... Você pode fazer diversas coisas. Planetas, luas, planetoides, asteroides que seja. Mas o interessante aqui, voltando para a galera que quer fazer algo mais para fantasia, é imaginar princípios diferentes. Nossa, Rafa, então quer dizer que eu poderia então construir uma planta que sobrevive no espaço, mas ela não precisa de oxigênio, não precisa disso, precisa daquele outro? Sim. Porém, aqui lhe permite trabalhar um pouco mais profundamente a questão do algo fantástico. No caso aqui na planta, como já tem diversos tutoriais lá no comecinho do canal que a gente falava sobre os tutoriais mais pontuais, é que se você vai fazer uma planta, você precisa entender que ela precisa responder algumas perguntas. E que perguntas são essas? As perguntas de sobrevivência. Por exemplo, como que uma planta consegue trocar o oxigênio necessário para a produção da glicose, sendo que está num ambiente sem oxigênio? Ah, na verdade, ela não utiliza a glicose, ela utiliza outras bases inorgânicas que vão fazer a parte de penetração desse casulo, desse planeta, fazendo com que faça. Então, na verdade, não é fotossíntese, é quimiossíntese, onde não precisa de oxigênio, porque além do fato, ela é uma criatura anaeróbica. Então você percebe que você, ao responder essas perguntas, já te traz ideias e respostas para as próprias convicções. Isso que é interessante na hora da construção de uma criatura, seja ela mágica, seja ela cientificamente correta, seja ela mitológica, seja uma planta, seja qualquer coisa que você for fazer biologicamente, o importante é você imaginar quais seriam as respostas anatômicas, fisiológicas e comportamentais que permitem com que tal planta, tal criatura faça tal coisa. Tanto que o filme do Alien é interessante, os clássicos principalmente, pela parte comportamental e fisiológica do Alien, onde o crescimento mais rápido dele faz com que coisas aconteçam, o fato dele ser ovíparo faz coisa que aconteça, o fato dele precisar de um portador primário para que o facehugger chegue e abrace, ele entra pelo estômago e depois saia pelo tórax, criando todo o ciclo de vida dele, e essa parte de criação, onde ele vai absorvendo os nutrientes do próprio ser humano, do próprio portador, permite com que faça mutações daquele embrião, tendo a mescla tanto do xenomorfo quanto do hospedeiro. Então você vai construindo respostas anatômicas, fisiológicas, comportamentais, permitindo coisas acontecerem, e aqui entra esse ponto. Existe uma planta que está realmente crescendo dentro de um asteroide, de uma lua, que devido ao seu comportamento fisiológico, comportamento anatômico, também permite que X ou Y aconteça. Então acho bem legal você, ao observar e construir os seus planetas ou o seu universo, construir também essas boas perguntas, fazer boas perguntas para a construção do seu universo. E aqui, para terminar, nós temos o Wandering Fumarole. Esse Wandering Fumarole eu achei bem interessante porque, obviamente, eu pego toda essa ideia de elementais, agora é um elemental Izzet, só que o que é interessante aqui é que antes nós tínhamos uma parte de como se fosse criaturas que movimentam toda uma nebulosa para que estrelas surjam. O outro é uma árvore que movimenta a nebulosa para que alguma coisa surja. E agora nós temos uma nebulosa viva, trazendo aqui uma terceira opção para aqueles que querem fazer construções fantásticas diferenciadas. Então aqui o que é legal é você perceber que quando você for construir as suas funções, os seus sistemas, seus planetas, criar e entender o principal elemento do gênero. Você vai fazer uma fantasia científica, uma fantasia científica com traços de terror. Entender um pouco sobre o gênero que você vai fazer te permite saber qual que é a suspensão da descrença que você vai trabalhar e a partir dessa suspensão da descrença, modular as suas necessidades. Quero fazer uma fantasia científica onde é mais puxado para o fantasia do que para o científico propriamente dito? Então talvez seja um pouco mais fantasioso que seria, vamos pegar, Interestelar é uma ficção científica.
Se a gente pega uma fantasia científica, a gente já tem mais pro Star Wars. Se você quiser fazer algo mais fantasioso que Star Wars, onde já brinca um pouco mais com Marvel, onde existe aliens poderosos, mutantes, entidades, criaturas e tudo mais, você consegue brincar com essas diferenças de gênero e essas diferenças de suspensão da descrença. Por quê? Se lá existe uma criatura humanoide que tem o poder de sei lá quantos mil sols, falar que existe uma nebulosa viva que vai se alimentar das próprias estrelas criadas ou dos próprios planetas que foram gerados a partir dessas estrelas, ok, perfeito. Galactus está aí para falar. É uma entidade gigantesca que se alimenta de planetas. Então achei bem legal trazer essas perspectivas, trazer essas diferentes ideias, porque cada uma das cartas traz uma premissa diferente. Claro, todas elas são reprint, para galera que já joga Magic the Gathering há bastante tempo, então sabe que isso aí são reprints, são ideias antigas sendo repaginadas, mas não impede de você também, World Builder, olhar para tudo isso e perceber que para a construção de um universo fantástico não é tão diferente da construção de uma cidade, de um país ou de um núcleo interdisciplinar entre cidades, ou no caso nichos, ou uma teia. Mas sim ver que dentro de uma proposta narrativa, construir algo vai de acordo com as suas vontades e maneirismos, obviamente sendo manipulado pela suspensão da descrença, onde você vai regular a partir do gênero e do público que você vai abordar. Então pessoal, esse aqui foi a minha review, no caso, mais a minha trocação de ideia com vocês sobre alguns terrenos que aparecem em Age of Eternity. Obviamente, como eu falei, existem diversos outros, tanto com essa pegada mais de planeta, quanto outros um pouco mais de ambientes alienígenas. Se por acaso você gostar desse tipo de conteúdo e quiser que eu traga ou mais disso, ou focar um pouco mais em alguns terrenos que falam mais sobre a parte de biomas alienígenas, para eu falar um pouco mais sobre como construir biomas alienígenas, a gente pode ir conversando e deixa aqui nos comentários se você quiser que eu fale mais sobre isso. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!